Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Itararé. O Miro que está sempre com a gente aqui às quartas. Tudo bom, Miro? Como você está? Tô bem, Thalita. E você, tranquilinha? Tudo bem contigo? Tranquilinha, tudo certo por aqui também. Queria começar, olha, conversando com você um pouquinho sobre política interna aqui, falar sobre essas questões econômicas, para depois a gente falar sobre a guerra e fazer uma leitura de como a mídia corporativa e a mídia tradicional tem feito essa cobertura, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária, que é, assim, desde o início dessa gestão do governo Lula, Fernando Haddad tem colocado a reforma tributária como uma das prioridades, realmente, dessa agenda econômica do governo. E a gente sabe que é algo importante. Então, hoje, assim, a gente tem essa prova de fogo com a discussão no Senado. Tudo indica que a reforma vai passar, mesmo por conta dessas conversas que foram feitas, né? Fernando Haddad disse, a gente deixou preconceitos de lado para fazer passar tudo isso. Então, assim, momento importante e passada mesmo uma vitória aí para o governo. Eu acho que é isso, Thalita. É uma vitória para o governo, se passar, né? Vitória importante. São os dois grandes objetivos do Haddad nesse início de governo, que era a superação da política de teto fiscal, que era um absurdo, por uma política mais branda do arcabouço. Então, esse foi um movimento feito. Mantém muita austeridade, mas é melhor do que o teto de gastos anterior imposto no golpe de 16 pelo Michel Temer, pelo traíra Michel Temer. Esse era um objetivo central do Ministério da Fazenda, do Haddad, né? E o outro era esse início de reforma tributária, porque isso é um início de reforma tributária, né? Ele está discutindo só a simplificação de impostos, né? É isso, elimina alguns impostos, simplifica os impostos. É importante? É importante. É um tento para o governo? É um tento para o governo. Não é para menos que o Jair Bolsonaro ontem estava descontrolado, né? Soltando um monte de ataques pela internet, isso é coisa de comunista, não sei o quê. Ele estava destrambelhado, né? Endoidou de vez, né? Porque sabe uma vitória importante do governo. Então, isso eu acho que ajuda a limpar um pouco o terreno para o desenvolvimento da economia, né? Tanto o arcabouço fiscal, que supera o teto de gastos. Volto a dizer, eu não acho que esse arcabouço fiscal seja grande coisa, não. Mas ele supera uma coisa que era muito pior, que era o teto de gastos. Como esse princípio, bem princípio de reforma tributária, né? Lógico que o Haddad vai soltar fogos, vai dizer que é como ele disse, um amadurecimento do Congresso Nacional. Isso é ser bondoso demais, porque esse Congresso Nacional, para amadurecer, precisaria mudar muita coisa, né? Prova de amadurecimento, prova de fim de preconceitos. É lógico que ele vai soltar rojões, é uma vitória dele, inclusive, uma vitória que o cacifa bastante, né? Mas é um primeiro passo, né? E lógico que o bolsonarismo, a oposição de extrema-direita, vai babar contra. Só o fato da oposição de extrema-direita babar contra leva a gente a saudar. Beleza, parabéns. Mas, na minha opinião, volto a dizer, uma reforma tributária não mexe em questões estruturantes, né? Não mexe realmente em rendimentos, né? Nessa urgia do capital financeiro no Brasil, não mexe na questão de grandes heranças, né? De grandes fortunas, não mexe em nada disso, né? Isso sim seria uma reforma tributária necessária e urgente no Brasil, né? Para que realmente o pobre orçamento e o rico pague imposto, né? Pague alguma coisa, que é o que o Lula prometeu na campanha eleitoral, né? Mais positivo significa uma maior tranquilidade para o governo. Isso tem a ver com todas essas negociações que foram feitas para conseguir maioria no Congresso, né? Então, o presidente Lula teve que ceder muito, vide a última cedência, presidência da Caixa Econômica Federal, não é isso? Ter tirado a Rita Serrano, que é uma pessoa, né, vinculada às questões nacionais, a um projeto de desenvolvimento nacional, preocupação social do banco, né, para entregar a uma pessoa ligada ao Arthur Lira, né? São as negociações que foram feitas para poder ter esse Congresso, como diz
o Fernando Haddad, esse amadurecimento do Congresso Nacional. Ficou bonito o amadurecimento do Congresso Nacional, achei. Ficou chique, né? Pois é. Chique, Aliás, a gente vem discutindo essa reforma tributária, né, com assim, ser uma segunda parte, com a taxação dos mais ricos, né, com aumento de impostos para os mais ricos, desde o primeiro semestre. Havia expectativa, inclusive, disso já ter chegado a ponto de discussão nesse segundo semestre. Isso não aconteceu. Como você disse, essa reforma tributária é só uma reorganização ali, né? Então, acho que tudo isso, essas discussões mais profundas, muito provavelmente fiquem só para o ano que vem. A gente vai fechar esse ano só com essa simples reforma tributária, né? Falando em bolsonaristas, inclusive... Vitória, volto a dizer, eu acho que é uma vitória importante, Thalita. Sim. Agora, é isso, o tal do amadurecimento, eu estou brincando com a expressão amadurecimento do Congresso Nacional, o tal do amadurecimento do Congresso Nacional, quando começar a mexer de fato na grana brava que existe, na concentração de renda e riqueza que existe no Brasil. Como esse Congresso Nacional tão maduro vai se posicionar. Aí é que a gente vai ver mesmo. Mas desculpa, te atrapalhei. Não, o problema é que já se cedeu tanto, né, numa reforma que nem é tão profunda, imagina lá na frente. Então, a gente vai ter ainda muito que discutir lá na frente quando essa próxima reforma for proposta ali para o Congresso. Não, você citou os bolsonaristas que levaram uma boa, né, porque chamaram o coordenador do Enem para discutir esse viés ideológico da prova, e ele foi rebatendo, até que ele chegou ao ponto e falou, olha, quem formulou foram os professores contratados durante o governo Bolsonaro. Então, achei interessante. Acabava a discussão aí, né? Se ele tivesse dado essa informação a princípio, inclusive, não teria nem audiência, nem o que bolsonaristas chamarem uma comissão ali com esse presidente, esse coordenador do Enem. Os bolsonaristas têm isso, né? Eles tentam tensionar ao máximo para manter a bolha deles, né? Manter a boiada, né? Alimentada com ração, né? Eles tentam, então, tensionar ao máximo, né? E, às vezes, dão tiro no pé. Eles deram tiro no pé com a CPMI, com a convocação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos golpistas. Eles queriam jogar a culpa, né? Daqueles atentados terroristas para quem tinha sido a vítima, né? Então eles deram um tiro no pé, se desmoralizaram, né? E volta e meia eles dão um tiro no pé. Então esse negócio do Enem, né? As três questões do Enem não tinham nada de absurdas, né? Agora, eles fazem para tensionar, para manter o gado, para manter a turma, né, coesionada, e levam essas bordoadas. O cara vai falar, meu amigo, quem indicou essa turma aí? Essa turma foi aprovada em concurso em 2020. Para de ser otário, para de falar besteira. Eles dão esses tiros no pé. Um que deu tiro no pé nessa do Enem foi aquele rapaz, que é lá de Maringá, aquele marreco de Maringá. Aquele marreco só dá tiro no pé, é impressionante. Vai ser caçado e ninguém vai sentir saudade dele. Porque escreveu que era um Enem ideologizado, não sei o quê, errou o nome do Enem. Tanto é que ele agora mudou de nome, agora ele não é mais Sérgio Moro, agora ele é Sérgio Noro. Ele troca M por N, então ele é Sérgio Noro agora, que vai ser caçado pelo TRE do Paraná. Tá todo mundo esperando. É engraçado, a gente fica na expectativa pelo comentário do Sérgio Moro, porque sabe que vai vir uma piada pronta, né? A cada comentário é uma piada pronta. É incrível. Como consegue errar todas as vezes? Puxa vida. Miro, quero conversar com você sobre o cenário internacional. A gente se diverte, né? Então, você falou que não vai fazer falta. Realmente, ali para os trabalhos do Congresso, falta nenhuma, mas para a nossa diversão aqui nas redes, vai fazer falta.